Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o estado de saúde do nosso presidente eleito, Lula da Silva. Então, tá havendo muita discussão sobre a fala dos médicos, né, que não está muito coesa. A própria fala de um deles, o principal da equipe, né, que é o Dr. Kalil, as falas dele entre si já muitas vezes não batem, e entre eles também a gente nota algum conflito, algum descompasso. E não é legal, porque, querendo ou não, é o presidente da República, é o cargo público número 1, é aquele que está dirigindo, pelo menos em tese, os rumos da nação. Se bem ou mal, é uma outra história, mas fato é que a ele cabe, ele é o chefe do executivo, a ele cabe essa direção dos rumos administrativos da nação. Né? A gente sabe que o poder executivo é aquele que executa, aquele que administra, aquele que põe o trem para andar. Ou deveria ser assim, né? Mas fato é que o presidente da República, ele está passando por um momento bem delicado, bem difícil, sobretudo por dois motivos. Pela idade que ele tem, ele já é uma pessoa considerada idosa, em idade avançada, ele é um ancião, e também no local onde houve essa intervenção cirúrgica, mais de uma inclusive, né? Já houve 3 intervenções e ouço rumores de que vai haver uma quarta. Talvez esse vídeo, quando você estiver assistindo, talvez já esteja parcialmente ultrapassado, já esteja desatualizado, ok? Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês. Bom, quem já passou por cirurgias relativamente difíceis, porque tem todo tipo de cirurgia, tem cirurgia que nem é chamada de cirurgia, é chamada de intervenção cirúrgica ou de procedimento, porque não chega nem a ser considerada uma cirurgia. Mas eu estou dizendo, quem já passou por cirurgias sérias, eu mesma já passei por pelo menos 2, a gente sabe que o ser humano fica suscetível, até mesmo, entre outras coisas, a de repente adquirir uma infecção generalizada, por exemplo. A imunidade cai. Isso quando a gente é jovem. Imagina-se então quando a pessoa é idosa, como é o caso dele. E também por ser onde é, né? Não é no cérebro, mas é no crânio, que não deixa de inspirar cuidados. E a gente vê a equipe médica falando sobre o comportamento do presidente após cada uma dessas intervenções cirúrgicas, e a gente fica se perguntando, mas como é que pode? O homem é muito forte, então, a gente sabe que ele é, né? A gente sabe que ele é muito forte, mas a esse ponto, a ponto de continuar trabalhando, de continuar despachando dentro de uma UTI, e eu já fiquei numa UTI por vários dias, mais de 48 horas, eu fiquei bastante tempo até. E a gente, primeiro que dependendo do caso, você não dá fé do que está acontecendo. Diz que não é o caso dele, que ele dá fé de tudo que está acontecendo, ou seja, ele está consciente. Mas mesmo consciente, fato é que nós ficamos debilitados. Debilitados. Não tem condição da pessoa, muito menos dentro de uma UTI. A gente sabe que UTI, o próprio nome diz, né? Cada estado tem um nome, né? Às vezes até muda até o nome em algum município. Mas em geral é unidade de terapia intensiva. É um tratamento intensivo. Ali, se a pessoa der um gemido, vem uma porção de médicos, enfermeiros já saber o que a pessoa está sentindo. A questão de batimentos, a questão aqueles mapeamentos todos que ficam ao lado do paciente. Imagina sendo esse paciente um presidente da República. E imagine sendo um presidente da República tratado num hospital como o Sírio-Libanês. Então não é uma UTI qualquer. Eu penso que ele esteja numa UTI só para ele. Eu nem acho que ele esteja numa UTI com outras pessoas. Mas isso é um pensamento meu. Não vi ninguém comentando sobre isso. Perdão, agora, dizer que o presidente da República está trabalhando normalmente, está ligando para os ministros e está despachando de dentro de uma UTI, eu acho que é forçar bastante a barra, né? Porque será que essas cirurgias todas, ou essas microcirurgias, intervenções cirúrgicas, procedimentos, não importa,
será que elas estão sendo feitas sem anestesia? É uma pergunta que eu me fiz. Porque a só anestesia, o anestesiar o paciente, já deixa o paciente bastante grogue, a gente demora para voltar. Eu me lembro que na última cirurgia que eu fiz, foi uma cirurgia até estética, eu me lembro que eu tomei a anestesia geral. Quando eu acordei, eu estava dentro de uma sala, eu creio que é na sala, não bem na UTI, mas numa sala de observação, ou talvez até na própria sala de cirurgia, mas num cantinho para observação. E eu me lembro até, foi bem curioso isso, porque quando eu acordei, que eu comecei a me dar fé, parecia que tinha passado tão rápido, mas na verdade demorou algumas horas a cirurgia. Eu me lembro que eu procurava, perguntava pelo meu médico em inglês, eu não conseguia falar em português, não conseguia. Foi muito engraçado, porque depois eu soube que a minha prima e a minha irmã estavam comigo, né? Meus filhos já não moravam mais aqui. E elas me disseram isso, que realmente eu não conseguia falar em português, eu só conseguia falar inglês. E olha que o meu inglês ainda não é o inglês que os meus filhos falam, que muitas pessoas que falam fluentemente. Meu inglês ainda eu considero precário. E eu só conseguia chamá-lo. Então você fica assim, fora, é como um sono que pelo qual você passa, e quando você acorda, parece que você voltou de outra galáxia. Vocês já devem ter passado por isso. Então assim, não dá para você colocar a administração de um país como o Brasil, no momento que o Brasil está vivendo, que é um momento em que no Congresso Nacional estão passando várias matérias importantíssimas para o país, um presidente da República que deveria estar considerado como impedido, porque não é a questão de falar, não é o caso de... Eu vi uma pessoa dizendo assim, o cargo dele está em vacância. Não está em vacância, ele está impedido. Há uma diferença, porque o impedimento é provisório. Não estou falando de impeachment, que também significa impedimento. Estou falando no impedimento que está lá no artigo 79 da Constituição Federal. Quando o presidente da República está impedido de trabalhar como presidente, de agir como presidente da República, tem que assumir o vice-presidente, quando esse impedimento é provisório. E a gente espera que seja provisório, né? Porque ele vai ficar bem, assim esperamos. Alguns não esperam isso, mas em geral vamos dizer que nós esperamos por isso, né? Que ele fique bem. Então, é provisório, é provisório. E se definitivo for, obviamente o vice vai assumir definitivamente. Ele vai, no que a gente chama de mandato tampão, né? Ele vai cobrir o que falta para concluir essa gestão dele de 4 anos. Não tem problema nenhum, mas a gente sabe que o PT, o que está sendo ventilado, não admite. E aí vem essa questão que pouquíssimos jornalistas fazem o papel de jornalista. E a esse eu dou parabéns, porque ele fez essa pergunta. Mas soube-se que alguns decretos foram assinados pelo presidente da República, porque tem normas que não são chamadas de leis, são chamadas de decretos, e exceto o decreto legislativo, todos os decretos são da lavra do presidente da República, é ele que assina, não precisa passar pelo Congresso Nacional. Decreto, em geral, tirando o decreto legislativo, não passa pelo crivo do Congresso, é o próprio presidente que assina. Ok, ele que tem que assinar, mas quando ele não está impedido, e o Lula está impedido, ao meu ver. Entende? Primeiro porque ele tem que parar nesse momento para cuidar da saúde dele. Se às vezes a pessoa com saúde, ela já não consegue trabalhar normalmente, não consegue trabalhar com toda a sua força, aquilo que nos impele para trabalhar, para fazer o que a gente tem que fazer quando a gente está bem, imagine quando a gente está doente, ainda mais uma pessoa idosa e com um problema desse. Por menor que seja esse problema, os médicos estão minimizando bastante, e aqui eu não vou dizer que eles estejam certos ou errados, porque eu não sou médica, mas fato é que não deixa de ser numa região delicada do nosso corpo, certo? Então, às vezes, por uma gripe forte, às vezes a gente se ausenta do trabalho, imagine estando dentro de uma UTI. E veja, é um trabalho, porque o meu trabalho de advogada, ele diz respeito a mim e aos meus clientes, que eu não tenho um séquito tão grande de clientes. Imagine que ele carrega nas costas uma nação. Então, não tem como você admitir que uma pessoa dessa, impedida, esteja atuando como presidente da República
porque por egoísmo, por ego, por vaidade, não permite que o vice assuma nesse momento. Nós tivemos aqui conosco, acho que foi na terça-feira, hoje é sexta, na terça-feira ou quarta, o premier lá da Eslováquia, aquela que será futuramente, logo, logo, se Deus quiser, a minha terra também. A Eslováquia, não é Eslovênia, não é Iugoslávia, viu? Senhor Geraldo Alckmin, na verdade, a Iugoslávia nem existe mais, ele falou Iugoslávia. A Iugoslávia nem existe mais há muitos anos. E também não é Eslovênia, como eu vi alguns jornalistas falando, que foi o premier da Eslovênia que esteve aqui. Não, foi o premier da Eslováquia, que antes ela era um país que era formado juntamente com a República Tcheca. Hoje é a República Tcheca, ou Tchequia, e antes era a Tchecoslováquia. Separaram-se lá pelos idos de 91 e hoje são repúblicas separadas. A República Tcheca e a Eslováquia, que também é uma república. Salvo engano, é uma república, sim. Então, esteve aqui o premier da Eslováquia, né? Então, assim, e o Alckmin o recebeu. Teve esse engano aí que ele cometeu, mas é humano, tudo bem. Mais essa vergonhazinha a gente passou, mas tudo bem. Vamos dar um desconto para ele, porque ele está há pouco aí no cargo de vice-presidente, de presidente em exercício, ainda que por poucas horas. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. E eu fiquei pensando, os médicos, não, mas ele assinou, porque ele pode. Como é que pode as pessoas numa UTI, as pessoas entrarem para levar? Tudo bem que agora é tudo digital, a assinatura é digital, mas eu, por exemplo, todas as petições que eu assino, ou termos de audiência, enfim, né, porque às vezes a gente participa de audiência, tem que assinar o termo de audiência. É tudo feito por assinatura digital. Nós temos um e-token, e é por esse token que a gente faz as assinaturas, e juízes e promotores também. As autoridades públicas também usam e-token. Eu creio que eles também usem da mesma forma, um e-token. Esse token, se eu der o meu e-token para alguém por um tempo, essa pessoa vai poder assinar e vai aparecer que foi a Marina, a doutora Marina, quem assinou. Mas na verdade não terá sido eu, embora eu tenha autorizado. Ou não. No caso do Lula não se sabe, né? Porque ele está ali, será que... Então, assim, é tudo muito estranho, tudo que vem deles é tudo muito na sombra, é tudo muito nebuloso, é tudo muito suspeito, né? Assim, não se tem uma foto, se bem que se ele aparecer com uma foto, precisa ver se não foi feita por inteligência artificial, até mesmo um vídeo. Fato é que não tem. Se ele tá tão bem assim, duas perguntas eu tenho, três, aliás. Ele não está tomando anestesia para fazer as cirurgias? Ele está fazendo as cirurgias sem anestesia? Segundo, ele tá tão bem assim e que ele pode receber pessoas na UTI, o grupo dele, enfim, familiares, e não tem problema nenhum. Eu ouvi dizer que a Janja estava com Covid e ela esteve com ele, ou está com ele ainda. Isso não compromete a questão da infecção, da baixa imunidade do presidente? Como que pode uma pessoa com suspeita de Covid estar junto com ele? Não sei se é verdade, mas eu li isso em mais de uma fonte. Então, assim, a gente fica sem saber o que está acontecendo, se realmente o presidente está bem, né? Quiçá, se ele está bem, a gente tem essa certeza, porque os médicos vêm a público e eles falam, ele está muito bem. Só que você olha o semblante deles, é o semblante de quem tem um paciente que não está nada bem. Tudo bem que você poderia dizer assim, mas é que o Dr. Calil, que é o principal da equipe, um ou outro que está ali muito ao lado dele, eles estejam cansados. Realmente, às vezes a gente vê cansaço no rosto deles. Mas alguns no entorno também estão com o mesmo semblante. E não parece ser de cansaço. Outro detalhe é que eu estava pensando, nós temos que cobrar isso, sim, porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. É uma pessoa que, bem ou mal, certo ou errado, é a pessoa que está dirigindo um trem chamado Brasil. Trem não é nem no sentido mineiro, não, é no sentido de trem mesmo, do veículo. É um trem chamado Brasil. E governar o Brasil não é uma tarefa fácil, é uma tarefa hercúlea.
e não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É bem difícil governar esse país. Se dividir em 5 partes, cada parte fica difícil para governar. Porque é um país, como a gente costuma dizer, de dimensões continentais. Então, assim, é tudo bem nebuloso, eu tô achando tudo muito estranho. Os médicos vêm a público e falam que ele está super mega bem, mas com o semblante de quem está falando de um paciente que não está nada bem, né? E eu quero comentar com vocês também uma coisa que eu ouvi na época do Tancredo Neves. Eu deixei quando nós saímos do que chamam de ditadura militar, né? Que para mim foi regime militar, mas muitos chamam de ditadura militar, whatever. Com mais ou menos 27 anos de idade. Então eu passei a minha infância, a minha adolescência e uma boa parte da minha juventude no período militar. E eu me lembro que o Tancredo, tudo que aconteceu foi em 84, 85, foi no período de transição do governo militar para o governo civil. O que acontecia é que, assim, eu tinha uma irmã enfermeira, ela trabalhou por muitos anos no Hospital São Paulo, e ela tinha uma amiga, colega e amiga, que trabalhava no mesmo hospital em que estava o presidente eleito Tancredo Neves. E naquela época, antes de acontecer o que aconteceu, muito antes do dia 21 de abril de 85, muito antes, semanas antes, a minha irmã me contou, e eu confio na minha irmã, ela já partiu, mas eu creio que até essa enfermeira talvez já tenha partido, mas eu confio muito no que a minha irmã disse, porque a minha irmã era uma pessoa muito séria, ela vivia para a profissão dela, era o que ela amava fazer, cuidar de pessoas doentes. E eu me lembro que ela me disse, eu não lembro o nome da enfermeira, colega e amiga dela, ela falou, a fulana passou aqui, tomou um café comigo depois que ela saiu lá do hospital. E aí ela me disse, agora eu acho que eu posso dizer isso para vocês, porque não creio que eu vá sofrer nenhuma represália por contar isso. Ela disse, essa minha amiga e colega passou por aqui na minha casa, tomou um café comigo, na verdade já estava quase na hora do jantar, mas ela quis tomar café, não sei porquê, tomou lá um cafezinho com a minha irmã e falou, olha, para você eu vou contar, o presidente já está morto, ele já morreu, já tem dias que ele morreu, mas ele está lá, no congelador, né, naquela geladeira que eles colocam as pessoas que morreram, está esperando o dia 21 de abril, porque é no dia 21 de abril que eles vão soltar a notícia do falecimento dele. Não estou dizendo que aconteceu isso com o presidente Lula, não estou dizendo. Mas como nós já passamos por isso, porque não tem, eu acho que dificilmente, existe pessoas que acreditam naquilo que ficou nos livros da história, que o Tancredo Neves morreu por conta de infecção hospitalar. Existe muita gente que acredita nisso, mas existe muita gente que não acredita. E fato é que foi coincidência demais o presidente Tancredo Neves ser mineiro, e na época estava muito em fama aquela música do Milton Nascimento, né? Amigo, eu não lembro mais o nome da música do Milton Nascimento, que fez muito sucesso naquela época. Se vocês lembrarem, coloque aqui para mim. E muita coincidência terem escolhido justamente o dia 21 de abril. Por que o dia 21 de abril? Vocês poderiam dizer, mas foi coincidência, mas pode ter sido. Pode, mas foi muita coincidência. Chegou o dia 21, aí deram a notícia. Só que o Brasil inteiro, não digo o Brasil inteiro porque é muita gente, mas assim, muita gente na época não acreditou nessa história. Muita gente já sabia que ele, já desconfiava que ele já tivesse falecido muito antes. Mas fato é que foi no dia 21, fizeram todo um teatro assim grandioso. O povo brasileiro participou desse teatro porque o pessoal amava muito o Tancredo Neves, diferentemente do Lula. O Lula é amado por um grupo de pessoas, mas o Tancredo Neves, pode-se dizer que ele era amado por todo o Brasil. Então foi uma comoção gigante, muito grande em torno disso. E o fato de ter sido divulgado no dia 21 de abril, adivinha? Dia de Tiradentes, de reviver tudo que Tiradentes passou, é óbvio que isso também mexeu muito com os sentimentos do povo brasileiro, porque os políticos sabem como usar isso muito, muito bem. Então é isso, eu trago aqui também as minhas desconfianças, me uno a vocês que ficam desconfiados de tudo isso,
Vocês que têm certeza e acreditam em tudo que a mídia está passando, também eu respeito, mas a gente sabe que é uma mídia na qual a gente não pode confiar, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Vamos aguardar, né? Torcer para o melhor. Eu quero que ele saia do poder. É claro que a gente não pode desejar o pior para as pessoas, embora ele desejou muito mal, não só desejou, mas como fez muito mal para o nosso país. Surfou na onda de governos anteriores, e muitos acham que ele teve um bom governo, mas na verdade a gente sabe que é porque ele surfou, ele pegou o Brasil muito melhor do que ele deixou, muito melhor do que ele teria deixado se ele fosse o governante anterior, mas fato é que não se pode desejar o mal, não se paga o mal com o mal, a gente deve pagar o mal com o bem, né? E então eu desejo para ele, eu não vou nem dizer que eu desejo para ele tudo que ele fez conosco, tudo que ele desejou para o nosso povo, e tudo que ele desejou para o governo anterior ao dele, porque seria muita covardia, porque ele estaria em maus lençóis se nós desejássemos isso para ele. Ao contrário do que ele desejou e fez, eu desejo que ele saia dessa e que saia dessa com saúde, tá bom? Esse é o meu recado de hoje, esse é o meu comentário. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Vamos mandar boas vibrações, né, para o nosso presidente, porque querendo ou não, pelo menos oficialmente, ele é o nosso presidente, tá bom? Vamos fazer diferente do que esse povo costuma fazer quando vê uma autoridade com a qual eles não concordam e torcem para o pior. Nós temos que torcer para o melhor, não é mesmo? Um abraço, eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Beijão, ficam com Deus. Tchau, tchau.